Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Ronaldo, Calão, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom dia pessoal que está nos assistindo, né? O Fabinho, por compromissos de trabalho, não pode estar aqui com a gente hoje, mas ele está aqui em pensamento, bom dia para ele também. Pessoal, antes de nós falarmos do nosso tema de hoje, vamos passar alguns recados. Tá? Hoje é dia 25 de maio, né, sábado. No próximo sábado, talvez tenha os trabalhos especiais, um ou outro, eu não sei, mas aí fiquem atentos acompanhando aqui o nosso canal. Primeira coisa que eu vou passar para vocês, dê um like aqui no nosso canal, curta, compartilhe. Tem vários conteúdos aí para gente. Além dos nossos conteúdos da apometria, tem os conteúdos da doutora Thais, tem os conteúdos do Evangelho, que a Ana passa nos domingos pela manhã, tem outros conteúdos, tem estudos sobre Maria, tem, né, sobre as mães, tem coisas bacanas dentro do nosso canal. Então, compartilhem, curtem, né, divulguem isso para os vossos familiares, para os vossos amigos, para as pessoas que gostariam de escutar uma boa conversa, ter um acalento nos vossos corações. Lógico, é que a gente fala, não somos perfeitos, mas a gente procura fazer o nosso melhor nesse sentido, tá bom? Além disso, procurem a nossa casa para tomar um passe, dar uma reenergizada, marquem as vossas consultas, os vossos tratamentos, o telefone vai estar aparecendo aí na tela, no início da tela já aparece o telefone, tem o WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então, passando esses recadinhos, além disso, tem os trabalhos especiais, que é o que eu falei no começo do nosso bate-papo, no sábado, a apometria, no sábado tem a apometria também, né? Tem o trabalho do desamarre, os trabalhos de prosperidade dos pretos velhos no domingo, tá? Sempre, normalmente, no primeiro final de semana de cada mês, tá bom? Então, acompanhem nossos canais, assistam, curtam, e aí vai ser um negócio legal aí para nós. Então, vamos aqui, antes de nós falarmos do nosso tema, vamos fazer a nossa abertura. Vamos levar nosso pensamento a Deus, levar nosso pensamento ao Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, nosso Mestre Jesus que nos envolve em luz, em paz. Vamos pedindo aqui também ao Doutor Antônio, que é o dirigente espiritual aqui da nossa casa, para que também nos intua, nos proteja, e também ao dirigente especial, dirigente espiritual desse nosso trabalho, da apometria, dos sábados de manhã, que nos envolve em luz, nos envolve em paz, nos intua, para que possamos fazer o nosso melhor aqui para com vocês. E, em nome da luz, em nome do nosso Pai, com a licença do doutor Antônio, que é o dirigente espiritual da casa, em nome de Deus, vamos aqui humildemente pedindo licença para que seja dado por iniciar mais essa palestra, mais esse bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Muito bem. Gente, vocês sabem que esse nosso mundão, a nossa vida, ela é cheia de turbulências, mas também é cheia de coisas boas. Muitas vezes, a gente dá valor só nas turbulências, já repararam? E eu lembrei de um negócio que o Fabinho sempre fala: a gente faz uma viagem maravilhosa, faz uma viagem legal, aí de repente a bota foi extraviada a mala. Aí você chega em casa, vai contar da viagem. A primeira coisa que você fala: minha mala foi extraviada, minha mala é isso, minha mala é aquilo. Poxa vida, pô, a viagem foi boa, aproveitou, comeu comida boa, visitou lugares bacanas, tomou banho de mar diferente, tomou banho no Pacífico, vamos supor que esteja no Pacífico, né? Ou tomou banho no mar do Mediterrâneo. E aí você vai falar da mala que foi perdida. Lógico, é um negócio chato, um negócio que não é legal. Mas você fez um seguro viagem, você está tranquilo nesse sentido. Mas aí acaba fazendo o quê? Focando na perda da mala. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E aí eu pergunto para você que está aí nos assistindo, que está aí nos ouvindo, quantos anos você tem? Né? E aí a gente fez uma brincadeira ontem, que a Doroteia até falou assim, vamos medir quantos segundos nós temos na nossa vida? Eu até coloquei, brinquei, coloquei numa planilha, 800 e poucos milhões de segundos de vida. Eu ia até olhar na planilha para ver, mas aí eu não estou com ela aqui agora. Mas é 1 bilhão 800 e poucos milhões de segundos de vida, né? 59 anos e alguns meses, tá? Então, olha quanto tempo, né? Se a gente olhar por segundos, se a gente for olhar e dar por minutos, por horas, e por dias, né? Depois por anos, né? Olha quanta coisa nós temos aí. E aí, ao longo dessa vida, obviamente, se a gente for contar, nossa vida começa. Primeiro nós combinamos lá no plano espiritual, mas isso aí não vamos contar, porque lá no plano espiritual a gente não está lembrando, não sabe. Vamos contar de quando nós nascemos. Obviamente, ninguém aqui vai lembrar antes dos 3 anos, ou antes até dos 4 anos, pouca gente vai se lembrar. Eu lembro lá dos meus 5, 6 anos, alguns relances, algumas coisas. Obviamente, a gente vai ter lembranças boas,
e vai ter lembranças que não são boas. Muitas vezes, algumas pessoas passaram por alguns traumas, às vezes de criança, que às vezes nem lembra, mas o trauma está lá cutucando a sua mente, cutucando o seu emocional. Mas colocando desde quando nós nascemos até hoje, você que está aí, quantas coisas você já passou pela vida? Muitas. Eu acredito que muitas coisas, por ter muitos dias, muitas coisas boas. E de todos esses dias que você passou, quantas coisas boas você se lembra e quantas coisas ruins você se lembra? E quais são as coisas que você mais deu valor, mais agradeceu a Deus, mais foi grato pela sua vida, mais foi grato por coisas. Às vezes, você vai ter de repente, no decorrer da vida, vai ter lá uma doença, você vai passar, e aí você já passou, vai ter uma situação complicada de relacionamento, vai ter uma situação complicada financeira, vai ter uma situação complicada de saúde, vai ter uma situação complicada de trabalho, uma série de coisas. Então, você vai ter ao longo da vida vários desafios. E aí eu sempre digo para todos nós aqui, a vida é uma escola. E a escola você tem aprendizados, aprendizados, todos os dias você aprende. Somos eternos alunos, tá? E aí, por aprendermos tudo isso ao longo de nossa vida, ao longo de todo esse tempo, é, é igual a escola, vem a prova. Primeiro, você aprende a lição, é dada uma lição, é passada e você está ali. Às vezes você está distraído, não está fazendo a lição, não está prestando muita atenção, e vem a prova. Na hora que vem a prova, você fala, eu fiquei apavorado, e às vezes não consegue passar. Às vezes vem a prova, você passa tranquilamente, leva de boa. Então, depende muitas vezes do momento que você está passando na sua vida. Mas vamos fazer uma retrospectiva da sua vida até hoje. Quantas coisas boas você já passou? E quantas coisas desafiadoras você também já passou? Muitas vezes nós damos valor somente nas coisas que não são boas. Vamos chamar assim, naquele aprendizado que foi árduo, naquele aprendizado, naquele remédio que foi amargo, né? Naquele aprendizado que às vezes você sofreu, que às vezes você chorou, que às vezes você se magoou, né? Então você acaba dando valor nessas coisas. Mas olha o outro lado, quantas coisas boas nós já passamos na vida. E aí vou dar alguns pequenos exemplos aqui. O nascimento de um filho, olha quanta alegria é isso, né? Aqui, se a gente for para pensar, mas o nascimento de um filho envolve, às vezes, a mãe sofre, a mulher é uma gravidez, não é uma gravidez, né, tranquila, às vezes é uma gravidez não desejada. Por isso que eu estou falando, cada um tem a sua história. Mas, olhando em geral, né, o nascimento do filho é uma alegria, né? A sua formatura na escola, seja qual for, você já lá no seu ginásio. Eu sou da época que tinha um ginásio, né, o segundo grau, que não era ensino médio, era o segundo grau que se falava, e a faculdade. Eu sou, assim, da minha família, eu sou o primeiro a me formar na faculdade. Então, minha mãe, ela ficou muito feliz quando eu já me formei no ginásio. Quando me foi no colégio, ela ficou também muito feliz. E quando foi da faculdade, foi uma alegria imensa. Então, essas coisas me deixam gravado aqui e isso eu não esqueço nunca mais. Com coisas boas. Teve uma situação, só para vocês terem uma ideia, quando foi a formatura da oitava série, eu acabei, a gente formou, a minha mãe foi super alegre e tal, aí ela chamou para dançar, eu tinha 14 anos, gente, me chamou para dançar, eu fiquei com vergonha e saí andando no meio do salão. Aí ela ficou tão chateada, gente, aí ela não falou nada, aí acabou o baile, a gente não tinha carro, aí veio de ônibus, esperou o ônibus 4 horas da manhã, ficou tão chateada, não falou nada comigo nesse dia. Aí no domingo ela não falou nada e ela, ó, pegou a minha irmã e sumiu no mundo. Aí meu pai veio, o que que aconteceu? Meu pai não tinha ido, ele estava trabalhando. Aí expliquei para ele, ele fez assim, não acredito que você fez isso. Quando sua mãe voltar, você vai pedir desculpa para ela. Eu falei, tá, vou pedir, né? Vou fazer o quê? Aí minha mãe chegou, pedi desculpa, chorei, abracei e tal. Você vê que eu não esqueço. Aí é o que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente faz algumas besteiras, eu vou ficar me cobrando por isso? Obviamente que não, né? Eu tinha 14 anos, eu era moleque, né? Molecão. Então imagina, eu tinha vergonha de tudo, né? Aí eu falei, eu preciso recompensar isso para minha mãe, né? E eu fiquei pensando nisso. Aí veio a formatura do colégio. Na formatura do colégio, aí dancei com ela o tempo todo. Foi uma alegria. Aí veio a faculdade. Na faculdade, dançamos, abraçamos. Aí eu já era noivo da minha esposa, aí dançamos os três juntos, aí foi uma alegria só. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de recompensar. Às vezes tem coisas que a gente faz algumas besteiras e não tem, às vezes, a oportunidade de recompensar. Então, você vê, são coisas que acontecem, e eu estou falando assim, de várias coisas que eu tenho de alegria, essa é uma delas. O nascimento do meu filho, meu casamento, né? O meu primeiro trabalho, comecei a trabalhar com 14 anos, foi uma alegria imensa, né? Quando fui promovido no trabalho, também foi uma alegria imensa, né? Então, tem um monte de coisas interessantes, muita coisa boa que eu poderia falar aqui. E assim, eu agradeço tudo isso a Deus.
Tem os desafios? Tive muitos desafios também, tive muitas coisas, tive algumas decepções. Vamos fazer o quê? Vamos seguir em frente, vamos aprender e vamos seguir em frente. Então, é esse de seguir em frente que eu vou até passar para o Calão. Então, aí, Calão, o que que você fala disso tudo para gente? O que que te traz alegria? Além de todas essas coisas que eu falei, nós temos família, nós temos a nossa família que nós escolhemos e tem a família que nós não escolhemos, né? E aí, como que você diz isso, os amigos? Como que você fala disso para gente? Como que a gente pode seguir aí adiante com essas boas lembranças, com essas coisas boas da vida, né? Porque aqui agora a gente vai falar de alegria hoje. Hoje é alegria, não vamos falar de tristeza, não. Hoje é só alegria. Hoje, bom dia, Maurício, Ronaldo, pessoal que nos assiste. E antes até de seguir adiante, dentro dessa alegria, e eu vou falar só de coisa boa, vamos puxar um pouco. Vamos voltar um pouco antes de seguir adiante. Cara, primeiro que nós já somos dentro dos planetas que nós conseguimos enxergar hoje, dentro desse mundo material que nós conhecemos. Não vamos pensar em colônia espiritual, nessas coisas lindas, maravilhosas. Vamos pensar no mundo da matéria. Cara, até onde a gente conseguiu enxergar, não tem nenhum tão lindo como a Terra. Com tanta vida do jeito que a gente conhece. A vida tem várias formas. Mas vamos nos ater na vida como a gente conhece. Na natureza. Deus fez isso para nós. Rios, mares, pássaros, seres lindíssimos. Cara, até no mar, às vezes você vê o pessoal que explora o mar, peixe multicolorido, ou até animais unicelulares que mudam de cor. É uma beleza de encher os olhos, como diria minha avó, né? E começa que nós já ganhamos isso para ser a nossa escola. Então nós já ganhamos esse presente de encarnar de novo. Há muitas belezas no plano espiritual, os livros espirituais relatam, mas de uma matéria diferente. Na matéria densa, nos átomos densos, do jeito que a gente conhece, nós já enxergamos longe e a gente só acha rocha, gás, temperaturas altíssimas, atmosferas impossíveis de abrigar a vida como a gente conhece. E belezas são belezas, a beleza de novo, como a gente conhece. Mas que maravilha! Então a gente já começa com uma coisa maravilhosa, muito maravilhosa. E nós temos um presente que Deus nos dá maravilhoso. Né? Então a gente já começa de um pressuposto fantástico, né? Com o maior presente que Deus nos dá, que é essa casa, que é a nossa morada enquanto encarnados. Né? Enquanto desencarnados também, porque ligado à órbita da Terra, por mais que tenham as manifestações em outras dimensões, eles também vêm a essa Terra. Né? E aí a gente vem para cá. E Deus nos permite, dentro da condição de cada um, escolher situações que nós vamos viver. E para viver essas situações, ele nos dá talentos. Talentos de música, talentos de inteligência abstrata, talentos de inteligência lógica, talentos manuais. Tem pessoas que fazem com as mãos, marceneiros e outros, coisas lindas, pintam telas, produzem coisas maravilhosas, produzem notas musicais que fazem estremecer várias dimensões, não é uma só, não. Né? Essas coisas que vêm dos gregos, das musas, da música, isso faz balançar os céus. Então Deus me dá um mundo maravilhoso, talentos, que às vezes até, não vou falar que a gente usa mal, porque eu vou falar só de coisa boa. Talentos a desenvolver para ter as conquistas que você falou, nos reúnem em grupos de pessoas que estão unidos, na maioria das vezes, por amor, por ajudar. E coloca essas pessoas juntas para puxar, um para desenvolver, um para dar o exemplo. Poxa, de repente você não é tão afinado, mas vem cá, tem uma escola. O cara que é afinado cria uma escola e transforma o outro. Ensina a pintar, ensina técnicas. Lógico, tem dons e talentos que vêm naturalmente, mas a maioria vai ter que ser desenvolvido. Então tem um mundo maravilhoso,
coloca a gente com talentos para desenvolver e aprender isso, coloca amigos à nossa volta, encarnados e desencarnados, nos auxiliando independente da nossa boa vontade. Talvez a gente precise repensar essa forma com que a gente agradece isso e vive, porque eu só estou falando de coisas extasiantes e a gente não leva a vida dessa forma, né? A maioria de nós, talvez algumas pessoas levem, mas a maioria de nós se prende na falta, na dificuldade, no que faltou e vai. E eu vou além. Às vezes ainda ele coloca os anjos desconhecidos na tua vida que sem sequer te conhecer, te dão a mão e às vezes te tratam melhor do que o teu familiar que está dentro da tua casa. Do nada, aparece aquele anjo que está na. Aí você está naquele dia que você não está vendo as. Não está com os óculos da bondade, vendo tudo isso que a gente recebeu, mas você está com óculos da tristeza, e aparece esse anjo travestido de alguma forma na tua vida, que te dá a mão. Cara, então é tanta coisa linda, é tanta coisa maravilhosa. Como você falou, ah, tem o outro lado? Tem, mas hoje eu não vou nem falar dele. Porque é muita coisa. Enquanto a gente falava, eu fui olhando, e é tanta coisa. E aí se unem. E você, cara, além de Deus te criar, ele te dá o poder de gerar vida. Você é co-criador. A criação, a manutenção da tua espécie. E ele é tão sábio que, sabendo da nossa dificuldade ainda de entender essa beleza, ele não nos fez hermafrodita. Nós precisamos de outro, no caso de outra, né? Até nisso a beleza. A vida não se faz com um só. Talvez até pela nossa dificuldade de entender toda essa beleza. Eu preciso de mais alguém. Então eu preciso unir talentos, unir diferentes perspectivas. Né? Não adianta ser. Na maioria das vezes, você vai pedir para as pessoas que vieram do mesmo pai, mas com caminhos diferentes, olhar para as mesmas coisas e elas vão ver belezas diferentes, absolutamente diferentes. Então é um dia de celebração. Eu acho que a gente tem que parar mais e viver com mais êxtase, com mais gratidão de verdade de tanto presente que a gente ganhou de Deus, seja individualmente, seja coletivamente, seja na natureza, seja no plano espiritual. É realmente muito bacana, muito. Espero que a gente consiga passar isso que a gente está sentindo enquanto conversou e tudo, para que a gente seja mais grato. E talvez seja o caminho de transformar esse mundo no que ele nasceu para ser, né? Num mundo mais feliz, num mundo de mais harmonia, num mundo em que as pessoas se entendam mais, que elas deixem um pouco de lado o ego e entendam que essa criação foi feita para nós e para dividir, né? E não para usar isso sozinho de maneira nenhuma. Temos nossos tempos de reflexão e tudo, mas até nela o ideal é que você acesse outros patamares. Mas já falei demais, vou passar para o meu amigo Ronaldo, que vem com mais coisas lindas aí para falar para nós, né? Vamos lá, Ronaldo. Olá, bom dia, Carlos, Maurício, todos que nos veem e que nos ouvem, né? Mas você foi muito feliz no sentido aí dos seus conhecimentos, né? De colocar um pouco o seu coração, todo o Maurício também, né? Pela naturalidade nossa que a gente tem esse espaço aqui dentro da Casa dos Tarefeiros, né? Sempre lembrando, né? Nós estamos dentro da Casa dos Tarefeiros para colocar algumas opiniões que às vezes na vida a gente deixa passar, né? Eu acho que esse que é o ponto, né, Carlos? A gente deixa passar algumas coisas e lá, nós no dia a dia, a gente sempre nas palestras, nas conversas, a gente tenta buscar o quê? Primeiro trazer talvez uma leveza para a vida, né?
A gente sempre fala dos problemas, nós não queremos falar aqui, mas a gente sempre fala porque mostrar que isso também faz parte, que isso também é necessário, que isso também vai te auxiliar, que isso de alguma forma vai te transformar, né? Porque nós ainda não estamos preparados totalmente para vivermos sem a dificuldade. Se eu tiver dificuldade, talvez eu vou sentar na minha cadeira e não vou fazer nada. Então, nós falamos isso, né? As dificuldades nos movimentam, a gente tem que buscar. Eu quero o melhor, então eu vou trabalhar, eu quero isso, então eu vou fazer o melhor. Então, é o contexto que nós temos hoje na nossa vida, até por nós mesmos, não pelo aquilo que Deus nos dá, não é o que Deus impôs, não. Essa é a nossa necessidade para que a gente atinja alguns objetivos. E falar em aproveitar a vida é uma informação, é uma palavra, é uma frase interessantíssima, porque às vezes a gente esquece, né? A gente perde muito tempo com coisas que não deveríamos perder. Esse que é o ponto, às vezes, da análise, né? Talvez eu sempre falo que a gente tem que fazer as nossas correções de rota. Correções de rota, elas acontecem quando a gente começa a evoluir um pouco mais, começa a entender um pouco mais. Ouve, né? Alguém, pô, o Carlos falou coisa aqui interessante, o Maurício falou coisas maravilhosas. Espera um pouquinho, nós nos damos a oportunidade de refazer, né? De voltar, de pensar, de não sermos aquele que nós chamamos, né? Que o cavalo usa ali para seguir sempre um caminho. Não, tem vários caminhos, tem várias oportunidades. E essa frase, aproveitar bem a vida, ela sempre tem que estar na nossa mente, porque para corrigir rotas, né? Para ver, estou aproveitando, estou fazendo melhor. Eu percebo essa sua colocação, Carlos, de percepção da onde nós estamos, né? Espera um pouquinho, você sabe onde você está? Você sabe em que lugar você vive, né? O que você está fazendo aqui? A gente fala muito isso. Eu lembro que tem uma passagem do livro, acho que é Missionários da Luz, que tem alguém que vai reencarnar, né? André Luiz, né, Missionários da Luz, e o espírito está preocupado com a sua reencarnação. Fala, mas eu vou reencarnar, o que vai acontecer? Eu tenho medo É um espírito elevado, mas mesmo assim, com uma certa elevada, mas mesmo assim ele fala, bom, será que eu não vou falhar de novo? Será que vai... o encorajamento que se dá a ele é o seguinte: vai, faça o seu melhor, vai, aproveite a oportunidade. Então, essa palavra oportunidade na reencarnação é fantástica. E nós estamos o quê? Aproveitando uma oportunidade. Então, hoje aqui é a oportunidade. Vamos aproveitá-la como da melhor forma possível, né? De valorizar isto, de fazer o que é melhor. Se é certo ou que é errado, nós vamos saber o que mais vá e faça, né? Nós temos que viver essa experiência. Nós somos espíritos, lembre, nós não somos corpos. Nós somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência humana. Olha que interessante isso, né? Tem uma experiência humana aqui agora. O meu espírito, o espírito do Carlos, o espírito do Maurício, o seu espírito que não está nos vendo ou nos ouvindo, né? É uma experiência humana. Como que é essa experiência humana? Deixa eu ir lá viver. Lembra, há várias moradas na casa do Pai. Hoje nós estamos nessa morada. Como é que a gente vive isso? Como que é isto, né? Essa vivência. Ah, em que local é esse? O Carlos colocou muito bem, esse planeta, né? Essa natureza, essa vida, né? O respirar, o ar, a junção de pessoas, né? A necessidade de espíritos estarem juntos, se colaborando. Olha quanta coisa tem, né? Para a gente vivenciar. Então, eu acho que aqui essa celebração nossa, se assim posso dizer, é de vida, né? Eu vou colocar alguns pontos aqui, até uma frase que sempre me vem, Pitágoras, né? Diz que em algum momento, matemático Pitágoras, né? Diz que em algum momento lá alguém perguntou para ele, né? Talvez a frase foi mal elaborada, mas foi mais ou menos assim: quantos anos você tem, né? Para Pitágoras, né? Porque a Dorothea nos colocou ontem a questão dos números, né? Dos segundos de vida. Quantos anos você tem? Aí ele pensou, falou, eu devo ter mais ou menos uns 10 anos. A resposta parece que foi meio contrária, né? Porque a pessoa falou, quantos anos você tem? O ter é o quanto você tem daqui para frente, né? E não quantos anos eu tive, né? Eu tive, Pitágoras devia ter uns 60, 70 anos, né? Ele falou, eu devo ter mais uns 10 anos, né? Que é o que importa. O que passou, passou. Eu não conserto, eu não vivo mais. Ah, eu tenho 80 anos. Não, quanto você tem? Eu tenho mais 5, 6, 7, 10. Ou seja, pegar essa idade nossa, esse tempo nosso, né, esse cálculo de tempo, talvez, falar, nossa, quanto eu tenho para fazer ainda? Ou é muito ou é pouco, talvez, né, mas
Se é muito, vamos fazer o máximo possível. Se é pouco também, vamos aproveitar da melhor forma possível. E aí me vem a questão, né, quando eu falo do tempo, alguém coloca assim, coloca algumas condições. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, né? Quando, às vezes, mais ligado ao material. Quando der, né? Quando me aposentar, eu vou aproveitar a vida. Mas quando é que você vai se aposentar? Né? Quando é que você vai deixar de. Quando é que você vai ter uma condição financeira melhor para você aproveitar a vida? Vai chegar nesse momento? Não vai chegar? Talvez o momento nem chegue. Né? E você está lá com a sua mente pensando daqui a 10, 15 anos e, na verdade, você vive hoje, ninguém vive o futuro. Né? Então, viver o presente é fundamental. Viver o presente é fundamental. E tem uma coisa que eu também vou lembrar aqui, se assim posso dizer, né? O que é essencial? Essencial na vida. A gente deve viver muitas coisas, a gente deve carregar nas nossas costas, muitas coisas na nossa cabeça, problemas, preocupações, se preocupar com o outro, né? Se preocupar com o ex, casos que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz, que às vezes a gente fica na nossa mente desse tamanho e não precisa mais. Então, dias atrás, aqui também numa conversa com a Doroteia, né? Conversa que eu digo nas colocações para nós matinais, chacoalhar, sabe? Pega a sua vida, chacoalha, né? Que nem a árvore, aí o exemplo foi esse que ela deu. Pega a árvore, chacoalha, cai as folhas, cai os frutos que já estão maduros, que não servem mais, que já estão. E fica com o seu corpo livre, menos pesado, menos carregado, mais leve, para você ter oportunidade de olhar mais, de ver mais, e ter as oportunidades mais próximas de você. Então, de vez em quando, tira o ex, tira o problema, o trabalho, a pessoa do meu lado. Às vezes a gente quer vingar, a gente quer ser melhor do que o outro, a gente quer. E às vezes nada disso tem valor, né? Eu quero Não, essencial. O que é essencial? O que é fundamental? O que te traz alegria? O que te faz coisas boas? O que você quer fazer hoje? Né? O que você quer aproveitar o melhor? Às vezes são coisas pequenas, né? Com a família, com os amigos, ter uma conversa, fazer uma visita, ir em algum lugar, né? Ou para você mesmo. Então, as coisas pequenas é que vão nos dar oportunidades. E às vezes a gente carrega tanta coisa que não nos traz nada de bom, né? E a gente fica com isso carregado. Então, assim, e por final, o que foi falar aqui? A dimensão espiritual. Então, quando nós viemos para cá com esse propósito de vivenciar essa vida, de aproveitar da melhor forma possível, de ganhar, nós temos a dimensão espiritual ao nosso redor, nos auxiliando, né? É um meio a meio, ou 80-20, vamos dizer assim, né? A gente faz 20%, talvez eles fazem até 80% para nós em alguns momentos da nossa vida, desde que nós tenhamos a vontade, desde que nós tenhamos a disposição. O Pai está sempre lá nos olhando, né? O Pai, que é Deus, que é Jesus, que é todas essas fraternidades, nos auxiliando no nosso dia a dia. Assim. Então, aqui para finalizar, passar para o Maurício, né? Essas reflexões, acho que tem que ter essas reflexões no nosso dia a dia, pararmos e pensar: o que eu estou fazendo? O que eu estou gastando? Esse tempo que eu tenho, o que eu vou realmente utilizá-lo para que seja o melhor no meu aproveitamento, para a minha vida e para a minha felicidade, que a felicidade está aí também, né? Não está tão distante assim, não. Talvez dá para a gente ajustar um pouquinho e ter aí dias melhores na nossa vida. Com certeza, Maurício. Oi, gente, vocês foram fantásticos. Realmente, olha, mandaram muito bem. Gostei, gostei. E aí eu coloquei só duas, anotei algumas coisas, né? Primeiro que ela colocou, criador. Cara, sabe que eu nunca imaginei esse negócio de quando a gente ter filhos, a gente acaba sendo co-criadores. Isso falando de filhos, mas a gente também é co-criador de várias coisas, né? Como você disse numa das palestras que nós estamos falando há algumas semanas, o nosso pensamento para chegar à Lua, acho que é 3 ou 4 segundos, alguma coisa assim você comentou. Então, 1 segundo, olha só, 1 segundo. Então, você vê, a gente pensa, pum, já está lá na Lua. Então, o nosso pensamento ele vai longe, né? Aí eu coloquei esse do co-criador, né? Do nosso planeta, o quanto que o nosso planeta é maravilhoso, né? Lógico que a gente não, é que você falou, as belezas dos outros planetas a gente não enxerga como às vezes a gente poderia enxergar, mas da nossa pequena visão é o que nós vemos aqui. E aí, depois, na sequência, o Ronaldo falou da oportunidade, do nosso. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Isso é assim, uma coisa que às vezes a gente não para pensar, né? E aí ele foi deixando algumas coisas aqui da gente viver o presente, viver bem o presente. E é o que você falou, não vamos ser irresponsáveis. A gente não está falando para a pessoa ser responsável, vamos vivendo a doideira e não, viver o presente bem, com responsabilidade, com planejamento. Não é porque você está planejando que você não vai deixar de viver o presente.
Planeja, faça sua coisa bonitinha, certinha, mas viva bem o seu presente. Olha que coisa maravilhosa, né? Você falou de chacoalhar, né? Que a gente falou essa semana de chacoalhar, tirar as coisas que não são boas e deixar suas coisas boas, deixar só os bons frutos, né? E como se diz no Evangelho, né? Se conhece a árvore pelo fruto. E vamos só deixar bons frutos. E o que você falou, Ronaldo, essencial, né? O que é essencial? O que te traz alegria? O que te faz bem? Então, isso que a gente deixa aí para vocês, né, gente? Pense nisso. O que que te faz bem? O que te traz alegria, né? Pense nessa cocriação. A gente cria coisas boas, cria energia, cria pensamento, cria uma série de coisas. Então, é isso. É viver o nosso melhor, é viver o nosso bem. Desafios vão ter? Sempre vão ter. Isso é fato. E aí, tem todo o plano espiritual para nos ajudar, para nos guiar, para nos proteger, para nos caminhar. Mas nós temos que dar o primeiro passo sempre para resolver todas as coisas. E, conforme também ao longo da semana a Doroteia falou, qual é a palavra-chave, né? E a gente até brincou, é atitude. Qual é a atitude que você está tendo? Nós temos que ter atitude, nós temos que ter vontade, nós temos que ter força. E é isso que a gente deixa aí para vocês, tá bom? Então, com isso, nós vamos aqui encerrando o nosso bate-papo, vamos aqui fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus por essa alegria, sendo grato de coração, realmente de coração, com o coração cheio de coisas boas, cheio de alegria, mesmo em todos os desafios que nós estamos passando, a gente tem muita coisa boa na nossa memória, na nossa lembrança. E é isso que nós deixamos aqui para vocês. Pedimos aí a Deus, ao nosso Pai, pedimos aí ao nosso Mestre Jesus, ao Doutor Antônio, ao dirigente espiritual do nosso, né, da nossa, vamos chamar assim, do nosso dia de manhã, de sábado, que nos guia, que nos orienta, que nos envolve em luz. Vamos agradecendo a tudo isso, e agradecendo essas coisas boas, agradecendo ao planeta, agradecendo a tudo isso. E pedindo humildemente aqui, para que seja dado por encerrado, mais esse bate-papo no sábado de manhã, e que todos aqui tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus e aproveitem as coisas boas da vida. É isso aí. Até mais, pessoal.